Hello, everybody! Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Teacher Fabi e neste vídeo de hoje nós iremos resolver juntos uma prova, então, de proficiência da PUC-RS de 2019, tá? Por que eu escolhi esta prova em específico, dentre tantas outras? Porque se você vem acompanhando no nosso canal, você viu então que tivemos vários vídeos sobre conectores, marcadores do discurso, né? E nesta prova eu encontrei uma questão muito legal que vale a pena a gente explorar juntos, né? Sobre esses conectores. Então, é um exemplo prático de como a gente encontra, então, esse tipo de questão numa prova de proficiência. Tá? Se você já curte esse canal, se você já vem acompanhando, não esqueça de botar o like aqui nesse vídeo, nos outros vídeos também, e também compartilhar com outras pessoas que possam ter interesse, então, nesse conteúdo. Certo, gente? Então, vamos lá comigo? Então tá, gente, vamos analisar essa prova da PUC Rio Grande do Sul 2019/1, certo? Bom, esta prova conta com um texto bem pequeno. Na verdade, esse texto ele é um abstract, um resumo de algum material acadêmico, ok? Então, nós temos esse abstract e ali pede, então, para que a gente responda as questões de 1 a 4 de acordo com este texto. E este texto, então, tem o título de Multidisciplinary Approach to Childhood Epilepsy, Exploring the Scientific, Rationale and Practical Aspects of Implementation, tá? No dia da prova, você não vai ler este abstract ou o texto que for do início ao fim. Não vamos perder tempo com isso. Mas como este vídeo tem um propósito educacional, a gente está aprendendo a lidar com ferramentas, com práticas, né, que vão lhe auxiliar no dia da sua prova, então vale a pena a gente ler juntos esse texto, até porque você vai ter familiaridade com algumas palavras que são parecidas com o português, outras nem tanto. Você vai ver como é que fica a pronúncia dessas palavras, que talvez agora neste primeiro momento não seja o seu foco, mas que talvez lhe interesse, né? Então, por isso eu vou ler este texto com vocês, ok? The management of childhood epilepsy requires attention to more than seizure control because children with epilepsy often suffer from comorbidities that lead to an increased frequency of psychiatric disease, learning difficulties, and other problems of psychosocial development. These comorbidities can stem in part from the same genetic traits that determine seizure susceptibility. Thus, mutations affecting potassium, calcium, and sodium channels have been linked with epilepsy syndromes and affective and behavioral abnormalities. It is important to consider the effect of anti epilepsy drugs on comorbid conditions and the effect on seizures of drugs used to treat comorbidities. A number of anti epilepsy drugs are available that have minimal adverse cognitive effects, and some can have positive effects on mood and behavior. Epilepsy in a child is a condition that affects and is affected by the entire family situation. In addition to appropriate neuropsychological evaluation, optimal management of childhood epilepsy also can require the involvement of the social worker, advanced practice nurse, and educational specialist. Many elements of the multidisciplinary team approach can be instituted by the child neurologist in community practice and at large specialized epilepsy centers. Muito bem, então agora que nós temos uma ideia geral do texto, que se trata basicamente de epilepsia, né? Fala ali de anti-epilepsy drugs, drogas, né? Ou medicamentos antiepiléticos, fala alguma coisa de mutação, falta de time, fala de time multidisciplinar. Então a gente tem algumas palavrinhas aí, né? Que chamam a nossa atenção e fazem com que a gente tenha uma ideia geral do texto aí, certo? Então, agora nós vamos analisar cada questão, né, dessas questões de 1 a 4 aí, e vamos responder
juntos. Vamos lá? Pois bem, primeira questão. As crianças com epilepsia apresentam outras comorbidades que podem agravar sua condição. De acordo com o texto, quais seriam elas? Pois bem, temos aqui comorbidades. Essa palavra aqui é a palavra-chave para a gente responder essa questão. Então, a gente volta lá no texto e vê que comorbidades a gente pode encontrar ali na segunda linha, né? Tem comorbidities, e depois na terceira linha também fala ali, ó, these comorbidities. Então, vamos começar ali do início. Na frase que tem comorbidities, vamos ler ali a partir do children, porque esse because, como às vezes vocês já devem ter estudado antes, né? Because é porque. Então, esse porquê tá juntando uma ideia, porque, outra ideia. Então, a gente vai partir dali, do because, children, né? Children with epilepsy often suffer from comorbidities. Então, as crianças com epilepsia geralmente, frequentemente, sofrem de comorbidades. Então, aquela palavra que a gente precisa lá. That lead to an increased frequency of psychiatric disease, learning difficulties, and other problems of psychosocial development. Então, essas crianças que sofrem com epilepsia sofrem de comorbidades que lead to. Esse lead to talvez seja uma daquelas palavras chaves que você vai ter que procurar no dicionário. Então, se você procurar lead to, levam a, você vai encontrar, né? Então, levam ao quê? A uma increased frequency, a uma frequência aumentada de psychiatric disease, de doença psiquiátrica, vírgula, learning difficulties, dificuldades de aprendizado, and other problems, e outros problemas de psychosocial development, desenvolvimento psicossocial. Então, aqui está a nossa resposta. Nós vimos que precisávamos encontrar no texto a palavra comorbidades, encontramos, lemos aquilo que circunda ali a palavra em questão e encontramos a nossa resposta bem rapidamente, né? Então, ficamos com a resposta certinha aqui. Quais são elas? São doenças psiquiátricas, dificuldades de aprendizado e outros problemas de desenvolvimento psicossocial, ok? Vamos para a questão de número 2. O que os autores comentam sobre medicamentos antiepiléticos? Antiepiléticos, nós vamos procurar essa palavra lá no texto, de preferência associado com medicamentos, tá? Vamos lá. Antiepiléticos, a gente viu a palavra anti-epilepsy, que está ali, gente, ó, duas frases abaixo, né? Do thus, que tá em negrito, estão vendo? Tem thus, tem syndromes e depois tem anti-epilepsy drugs. Então, anti-epilepsy drugs seriam drogas antiepiléticas. Drogas também são consideradas medicamentos, ok? Então, medicamentos antiepiléticos. Vamos dar uma olhada nessa frase aí. It is important to consider the effect of anti-epilepsy drugs on comorbid conditions and the effect on seizures of drugs used to treat comorbidities. É importante considerar, então, o efeito de medicamentos antiepiléticos nas condições de comorbidade e o efeito, então, em convulsões de drogas utilizadas para tratar essas comorbidades, tá? Seizures ali, então, é convulsões. É uma das questões ali que envolve a epilepsia, né? Então, aqui não nos disse muita coisa, não, mas se nós seguirmos ali, ó, a number of anti-epilepsy drugs. De novo, estou falando de medicamentos antiepiléticos. Talvez aqui esteja a minha solução. Então, um número de drogas ou medicamentos antiepiléticos are available, estão disponíveis, that have minimal adverse cognitive effects, que tem efeito mínimo de efeitos cognitivos adversos. Adversos, nesse caso, prejudiciais, né? Mas se for traduzir como adversos, também tá ok. And some can have positive effects, e alguns desses medicamentos pode ter efeitos positivos on mood
and behavior. Efeitos positivos, então, em humor e comportamento. Aqui está, então, a minha resposta, né? Então, o que eles comentam, o que eles falam sobre esses medicamentos? Que eles possuem mínimos efeitos cognitivos prejudiciais e alguns deles possuem, então, efeitos positivos na questão do humor e de comportamento, tá? De novo, ó, procuramos ali a chave, medicamentos antiepiléticos. Traduzimos, né? Passamos para o inglês essa expressão, procuramos no texto, não achamos logo na primeira frase, mas logo em seguida já estava a nossa resposta, tá? Também conseguimos resolver de uma maneira bem rápida aí. Vamos para a questão de número 3. Qual o significado dos conectores thus e in addition em negrito no texto? Aqui está a questão que fez eu escolher esta prova para resolver com vocês, né? Porque nós, nos vídeos anteriores da semana passada, vimos várias questões de conectores, tipos de conectores, para que servem, exemplos, né? E aqui, então, eu encontrei uma prova de proficiência que requer, que pede, então, que você saiba o que significa esses conectores, né? Ao contrário de algumas outras provas de proficiência que eu tenho visto, que a maioria pede essa questão de conectores numa questão de múltipla escolha, essa prova aqui pediu, então, de forma descritiva. Por isso que eu achei bem interessante, tá? Porque normalmente as provas pedem assim: quais desses outros conectores aqui poderia ser substituído sem alterar o sentido da frase? Ou qual é a tradução correta para esse conector nessa frase? Ou qual seria o oposto desse conector na frase, se eu quisesse dizer ao contrário, né? Mas aqui não, aqui nós estamos vendo, então, uma questão descritiva que exige esse meu conhecimento sobre conectores, tá? Como eu já estudei com a Teacher Fabi antes, já vi todos os vídeos do canal, eu sei o que significa thus e eu sei o que significa in addition. Então, eu vou guardar essa informação aqui na minha cabeça e vou tentar aplicar esse conhecimento lá no meu contexto para ver se faz sentido, se é isso mesmo, certo? Então, vamos lá, vamos juntos aqui resolver. Ó, achamos o thus ali em negrito na quarta linha, né? Daí diz ali, ó, thus mutations affecting potassium, calcium and sodium channels have been linked with epilepsy syndromes. Alguma coisa, mutações afetando os canais de potássio, cálcio e sódio, have been linked, foram ligados, foram associados com síndromes de epilepsia. Falando em mutações ali, e antes do thus ali, a gente pode ver que tem alguma coisa falando de genetic traits. Então, essas comorbidades têm a ver alguma coisa com traços genéticos, certo? Então, esse thus, ele tá continuando essa ideia que eu tinha ali. Ele está reforçando a ideia dos traços genéticos, falando que essas mutações, né, são associadas com essas síndromes de epilepsia. Portanto, nós vamos traduzir esse thus como portanto, né? A gente vai dar sequência nessa ideia, ok? Seguimos então para o próximo conector, que é in addition. In addition é bem parecido com o português, né? Parece em adição, adicionando, né? Então vamos ver ali, ó. In addition to appropriate neuropsychologic evaluation, optimal management of childhood epilepsy also can require blá blá blá. Então, em adição ao quê? A uma avaliação neuropsicológica apropriada, tá? Então, em adição, além disso, Optimal Management of Childhood Epilepsy também pode pedir, né, o envolvimento dessas pessoas aí, certo? Então, assim, esse in addition vai ser um além disso, em adição a isso que já foi dito anteriormente, né? Em adição à avaliação neuropsicológica, outras coisas têm que ser levadas em consideração, ok? Então, aquilo que eu tinha na minha cabeça que thus significa portanto, se concretizou. Eu apliquei esse conhecimento que eu já tinha previamente no meu contexto e funcionou. Deu certo, portanto. E também o in addition, que significa além disso, além do mais. Neste caso, a gente traduziu como além disso, ok?
Vamos para a questão de número 4, então. A questão diz ali: traduza para o português o seguinte segmento do texto. Então, ali, gente, epilepsy in a child is a condition that affects and is affected by the entire family situation. Vamos parar por aqui. Vamos parar no ponto final, tá? O que eu vou dizer ali, ó? Se eu for traduzir palavra por palavra, tá? Epilepsia in, que quer dizer em, que a gente já viu que é uma function word, uma palavra, uma palavrinha super pequena ali que eu preciso já saber que significa antes da minha prova, né? Em a gente viu que é uma, depende do que vem depois. Child, criança, epilepsia em uma criança. Is a condition, é uma condição que afeta e é afetada por, aquele by é por, the significa o, a, os, as, vamos ver o que segue ali, né? Entire family situation, inteira família, situação. Então, como é que eu vou traduzir isso aqui num bom português, né? Eu vou fazer que aquele in a child não é em uma criança em específico. Eu estou falando de epilepsia em crianças. É uma condição que afeta, né, aquelas pessoas ali. E depois, naquele by the, olha só, vai ficar pela. Ó, fica assim, então, essa primeira frase. Epilepsia em crianças é uma condição que afeta e é afetada pela situação da família inteira. Então, aquele by the, por a, virou pela, né? E ali, entire family situation. O substantivo principal ali é situation, situação. E essa situação tem a ver com família e tem a ver com toda inteira. Então, é uma situação familiar inteira, situação da família inteira, ok? Depois, gente, nós vamos ver ali o in addition até a parte do specialist, tá? Vai estar tudo traduzido aqui completo, mas nós aqui vamos traduzir pedacinho por pedacinho, que é o ideal, tá? A gente vai do in addition até o evaluation, ali que tem uma vírgula, depois a gente segue, tá? Então, in addition to appropriate neuropsychologic evaluation. Em adição a, além disso, apropriado, neuropsicológico, avaliação. Então, além da avaliação neuropsicológica apropriada, né? Então a gente fez ali a dança das cadeiras, a gente foi vendo que palavra combina mais com qual, né? Então, além dessa avaliação, outras coisas precisam ser levadas em consideração. Quais são essas outras coisas? Optimal Management of Childhood Epilepsy. Esse also, ele tá juntando ali também duas ideias, então vou parar por aqui. É como se ele fosse uma vírgula para mim, tá? Então, ali, optimal, não sei o que é optimal, vou procurar no dicionário. Nós vamos ver que optimal significa ótimo. Management. Management, talvez você já tenha familiaridade com essa palavra, porque no ambiente corporativo as pessoas usam muito isso. Eu tenho hoje uma reunião com o meu manager. Eu tenho uma reunião no setor sobre o management do nosso setor, tá? Se fala muito essa palavra em inglês no meio corporativo, que significa, então, gerenciamento. Então, um ótimo gerenciamento de childhood, infância, epilepsia. Só que daí fica estranho, né, traduzir dessa forma. Então, eu diria que tem um ótimo gerenciamento da ou de epilepsia infantil. Então, eu vou tomar essa liberdade de pegar esse childhood, que significa infância, e vou transformar ele em infantil, tá? Ok, daí seguimos. Also, também. Can require. Can, um modal verb, que significa pode, né? Então, também pode requerer the involvement of the social worker. O envolvimento de mais o, de mais a, social worker, trabalhador social. Então, o envolvimento do trabalhador social. Advanced practice nurse, então um enfermeiro, uma enfermeira de prática avançada, e educational specialist, e especialista educacional. Como é que ficou aqui? Bonitinho, então?
Ó, além de uma avaliação neuropsicológica apropriada, um ótimo gerenciamento da epilepsia infantil também pode requerer o envolvimento do trabalhador social, enfermeiro ou enfermeira com prática avançada e especialista educacional. Viram, gente? Então, novamente, para traduzir aqui, ó, gente, nós vamos procurar palavras-chave no dicionário, aquelas function words, eu já tenho aqui, ó, tudo guardadinho, né? Seguindo os conselhos da Teacher Fábia aí, fiz uma lista de todas as function words que eu posso encontrar e vou tirar de letra quando eu ver aqui numa frase, né? Então, já sei as function, procuro aquelas content words que são mais difíceis, faço ali o jogo das cadeiras, né? Entre vírgulas, entre o início e um ponto, e tomo a liberdade, então, de traduzir para o bom português, que é o exigido nas provas de proficiência. Certo, galera? Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo de conteúdo extremamente rico para ajudá-lo na prova de proficiência. Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado, tenha entendido, né, todos os conteúdos aí que a gente tratou nessa prova, né, que foi tradução, foi conectores, certo? Foi interpretação de texto, que a gente possa usar aquelas técnicas de skimming e scanning. Então, esse material tá bem rico aí, gente. Então, ó, não deixe de compartilhar com os amiguinhos aí, certo? Te espero no próximo vídeo. Bye, bye!